o referencial que Jesus nos deu é amar o próximo como a gente se ama. A gente não sabe se amar, aí já enrolou, né? Então, bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar tentando se aceitar. E se a gente conseguir se aceitar, a gente começa a se amar, né? Então, eu acho assim, todas as coisas, elas funcionam, pelo menos no meio de evolução que nós estamos, elas funcionam como um movimento pendular. Eu sempre falo disso, né? É um pêndulo. Então, uma hora a gente está num extremo, outra hora a gente está no outro. E a gente fica balançando nesse pêndulo. Então, tem o dia que você é o máximo, né? Que você já é perfeito, né? Só faltava você ser humilde para ser perfeito. Agora você é humilde, então você já é perfeito, né? E no outro dia você é tão porcaria que você não quer nem colocar a cara para fora de casa, porque você é pior que a mosca do cocô do cavalo do bandido. Aí você fica assim, ou eu sou o máximo, ou eu sou uma droga. Ou eu sou o máximo, ou eu sou uma droga. Mas tem o dia que o seu pêndulo está passando no meio, né? Esse é o dia X. É o dia em que você está numa boa, é o dia em que você produz, é o dia que você tem as melhores ideias. Que eu digo que é o dia da humildade. Mas não a humildade falsa que a gente tem, na maioria das vezes a gente observa. Não, eu não sou isso, não, imagina. E por dentro está falando, é claro que eu sou bom, eu sou muito melhor do que isso. Tal. Essa é a falsa humildade. A verdadeira humildade é a noção de realidade. É você saber quem você é, o que você tem e o que você não tem. O que você pode oferecer e que não dá ainda para você oferecer. Né? Essa noção de realidade é o grande desafio existencial, na minha opinião. Quer dizer, o dia que eu estou muito convencido, eu falo para mim mesmo, não é tudo isso. O dia que eu estou muito deprimido, eu falo assim, não sou tão ruim. Para tentar jogar o meu pêndulo para o meio. Porque quando eu estou no meio, eu uso o que eu tenho, então eu não negligencio os dons que eu recebi. Né? Mas eu também não fico achando que eu sou capaz de fazer coisas que eu não sou capaz de fazer. Né? Então, uma das grandes virtudes que a gente tem é a gente assumir as nossas dificuldades. Porque se a gente fizer isso, a gente vai se condenar menos e a gente vai se amar mais. Todo mundo que se sente culpado e que fica se autoflagelando pela culpa, está errado, não é humilde. Ao contrário, o pêndulo dele foi muito para o outro lado. Então, esse já é um grande desafio que eu não sei se dá para resolver numa encarnação. Bom, nessa encarnação, numa não dá com certeza. Não acho que não dá para resolver nessa. A gente vai ter que vir em algumas, ou eu pelo menos, para conseguir chegar nesse meio. Né? Mas, pelo menos, eu tento ficar no meio a maior parte do tempo possível. Porque é onde eu produzo mais, é onde eu faço coisas legais, é onde eu erro menos. Né? E quando eu erro, eu me perdoo mais. Eu consigo me aceitar mais dentro daquela dificuldade que eu apresento. Então já começou por aí, mas vamos fingir que a gente já se ama. E aí Jesus chega para a gente e dá um caminho, um atalho. Qual que é o atalho para a gente amar o próximo como a si mesmo? Como é que ele ensinou? Vocês lembram? Não fazer para o outro, você gostaria que te fizesse. Então, se você ainda não sabe amar, e a gente não sabe, né? Pelo menos você tem esse referencial. Olha, é só você não fazer para o outro o que você não gostaria que te fizesse. Bom, isso já é difícil. Porque a gente nunca sai do lugar que a gente está. A gente sempre acha que a gente está certo. Né? É só você pegar trânsito. A gente sempre está certo. É sempre os outros que estão errados. Quando a gente vai brigar em casa com a esposa, ou no trabalho com o colega, a gente está sempre certo. Vocês repararam isso ou não? Né? Então, qual que é a dificuldade, então? A dificuldade é que você não sai do seu lugar. Bom, mas vamos supor que a gente saia. E eu consiga me colocar no lugar do outro. Funciona? Mais ou menos. Porque a dificuldade é a seguinte, se eu for me colocar no lugar do outro, eu vou continuar sendo eu. Então, quando Jesus falar para você se colocar no lugar do outro, é para você deixar de lado o que você acredita por um instante e ser o outro por um instante.
para saber como é que o outro vê o mundo. E aí sim você vai ter um parâmetro real do que você pode e do que você não pode fazer para ele. Não é? Então veja como não é, já é difícil se colocar no lugar do outro. É muito mais difícil ainda ser o outro por alguns segundos. E para você conhecer ele, você precisa conversar. Você precisa perguntar. Você precisa escutar. O Rubem Alves falou que o planeta tinha muitos cursos de oratória e nenhum de escutatória. As pessoas gostam muito de falar, mas ninguém gosta de ouvir. Não é? É muito comum, às vezes, você senta para conversar com uma pessoa, ela te faz uma pergunta sobre a sua vida, você vai começar a falar, ela entra com a dela e não para mais. Você fala assim, bom, essa daí não quer ouvir, ela só quer falar. E se eu estou num dia que eu estou no meio do pêndulo, né, e eu lembro que eu sou espírita, eu caridosamente fico fazendo assim. Né? Às vezes você está longe, né? Mas pelo menos você está assim, fazendo aquela cara de compreensão. O segundo ponto que eu acho que é interessante a gente discutir é que ele fala do amor. O que é, afinal de contas, amor? Então, se você for pegar essa palavra, ela foi tão vulgarizada que hoje você falar, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo aquela pessoa, não tem mais valor. Né? Eu amo esse sapato. Gente, né? Vai ter capacidade de amar assim, lá no umbral, né? Porque, pelo amor de Deus, você vai amar um objeto, mas é uma maneira de dizer, você está querendo dizer que você gosta muito, não é isso? Então a gente vai precisar fazer um diferencial, porque não é sobre isso que trata o capítulo 11. Como não dá para você inventar uma palavra nova, eu inventei uma maneira nova de falar a palavra. Eu uso isso como, eu falo que é o amor conceito, não o amor palavra. O que é o amor conceito? É o amor visto como força primária, criadora de tudo que existe. E, portanto, uma força que emana da causa primária e origem de todas as coisas, que nós convencionamos chamar de Deus. Né? Então, nós não vamos, eu também uso Deus conceito, porque a palavra Deus também está muito ligada ao conceito antropomórfico de Deus, do velhinho, de barba, que está sentado, né? Esse que castiga. Imagina que Deus vai castigar. Né? A gente fica atribuindo virtudes e defeitos humanos para esse Deus antropomórfico, como a gente já fazia na mitologia grega. A gente continua repetindo um monte de coisa. Né? Então, isso ainda é uma visão pueril, uma visão retrógrada de Deus. A gente está indo para uma visão de Deus, uma visão do Deus conceito, que é o que está no Livro dos Espíritos. Causa primária e origem de todas as coisas. Está na primeira pergunta do primeiro capítulo. Só você olhar lá. Né? Então, Deus é essa causa primária e origem de todas as coisas. E ele emana tudo que existe, emana desta causa primária. Né? E o próprio Livro dos Espíritos nos fala sobre a Trindade Universal. Então, na Trindade Universal você tem o princípio inteligente e o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é matéria. E o princípio inteligente é não matéria. Os nossos referenciais estão tão ligados à matéria que a gente só consegue definir o que não é matéria como dizendo que não é. Só que essas duas coisas, elas existem tão integradas umas nas outras que a gente só consegue separar didaticamente, porque na prática isso não existe. Né? E isso tudo emana de Deus. A força que faz, que é emanada de Deus, que cria tudo que existe, é o amor. Por isso o amor é o tom de todo o universo. E de todos os universos, que eu acredito que são mais. Todos os universos, tudo que existe tem esse tom, que é o tom do amor conceito. Esse amor conceito, ele é o fator de ordem, de entropia negativa. É ele que conduz as coisas. É ele que faz com que as coisas sigam o caminho que elas têm que seguir. Então, o que acontece quando você está indo num caminho, né, e você se desvia desse caminho, é que você vai encontrar a resistência. Então, você está indo num caminho asfaltado, e de repente você sai com o carro do caminho, o que vai acontecer? Você vai entrar na terra, vai bater no grade-rei, alguma coisa vai acontecer, você vai chacoalhar, aí você vai voltar para a estrada.
A estrada é o amor conceito. Tudo que existe, existe a partir daí, é organizado a partir daí. E toda vez que a gente se desvia disso, a gente toma um tranco para voltar. O tranco não é castigo. O tranco que você toma é orientação. Mas no momento em que você percebe que a pessoa está infeliz, você vê um movimento possível para você ajudar aquela pessoa, e você ajuda, e você se sente bem com isso, você não está nem aí com o que ela vai fazer com o que você deu para ela. Você não está preocupado. Por quê? Porque aquilo já te fez bem. A tua recompensa vem na hora. Na hora que você faz, você já se sente bem. Isso é a pegadinha, né, de Deus. Porque Deus criou a lei de uma maneira que o teu egoísmo, elevado à última potência, ele vai te levar ao altruísmo. Você sempre quis ser feliz. Só que no final das contas você descobre que para você ser feliz, basta você tentar fazer o outro feliz. Você fazer para o outro o que você gostaria que te fizesse. E aí eu comecei a pensar no terceiro ponto, né? Que é assim, quanto será que nós somos capazes de amar de uma maneira incondicional? Porque a palavra incondicional, ela gera o seguinte conceito: eu gosto do outro sem nenhuma condição. O que isso significa? Que eu gosto dele, mas ele não precisa gostar de mim. Então, eu não tenho que me preocupar com o que o outro vai pensar do que eu estou fazendo. É por isso que quem faz o bem não fica preocupado em fazer propaganda. Porque ele já está. Na hora que ele fez o bem, ele já está recompensado. Ele já está se sentindo bem com aquilo lá. Então, é fácil. Né? Primeiro, você vai se amar mais, aí você vai se colocar no lugar de todo mundo que você encontrar na sua frente, né? E não vai pôr mais condição para as pessoas que você ama. Dá para fazer? Não dá. Quer dizer, dá, mas não agora. Então, qual é o motivo da gente ler isso e aprender isso no Evangelho? Bom, se a gente já sabe o que a gente tem que fazer, é muito melhor do que aquele que não sabe nem o que está acontecendo. Eu tinha um professor que falava assim, qual é o fator mais importante para você fazer o diagnóstico de uma doença? Aí ficava todo mundo falando, a febre, isso, aquilo. Ele falava, não, saber que pode ser uma doença. Como é que você faz diagnóstico de apendicite? Tem que pensar que pode ser. Se você não pensar, nunca vai ser. Então, pelo menos, a gente já tem isso. Pelo menos a gente já sabe como é que é. Já sabe para que lado tem que ir. E aí vamos tentar, sabendo que vai errar. Sabendo que não vai dar certo. Sabendo que vai ter dia que você vai voltar com raiva de casa, mas aí é engraçado, porque quando você se esforça para gostar das pessoas que não gostam de você, e você acaba brigando, você volta para casa aí com raiva de você. Você fala assim, como é que eu não aguentei? Como é que eu fui disposto a não brigar e acabei brigando? Quer dizer, eu acho mais fácil discutir comigo mesmo, pelo menos eu estou lá, do que ficar discutindo com o cara que ficou lá, sei lá onde. E aí no dia seguinte você fala assim, olha, preciso falar com você que tem um monte de coisa que eu pensei de ontem para hoje, e eu precisava te falar que eu não falei ontem na discussão. Não funciona isso, funciona não? Não funciona. Então, se você pelo menos começa a lutar contra você mesmo e as suas próprias dificuldades, você já está dando um passo importante para conseguir um dia chegar lá. Se a gente sabe como é que é o amor incondicional, um dia nós vamos conseguir sentir. Se a gente já sabe como é que tem que fazer para se colocar no lugar do outro, uma hora vai dar certo. E quando dá certo, a gente se sente tão vitorioso, é o dia que você acha que isso é o máximo. Você fala assim, ó, eu e Jesus, ó. Né? Aí depois baixa a bola. Mas é um momento tão legal, de tanto êxtase. Né? E o que é que você precisa para isso? Bom, saber que a gente já sabe. E querer. Que essa também é uma outra parte difícil. Isso se chama vontade. Sem vontade, nada acontece. Não é? Então, se você tem vontade, você se mobiliza espontaneamente. Se você não tem, quem vai te mobilizar é a dor. Mesmo que eu tenha dor,
eu sofro menos. Mesmo que alguma coisa muito ruim aconteça com a minha vida, eu aprendo mais. Relendo o capítulo 11, né? Mesmo que pareça ficção científica nesse momento para a gente, mas é o nosso futuro. Né? Inevitavelmente a gente vai passar por isso. Tá bom? Muito obrigado pela paciência. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.